Olá, bom dia, né, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque tem muitas pessoas aqui que assistem meu vídeo variado, né? Pode ser de dia, de tarde ou de noite, né? Mas eu acho que as pessoas mais assistem meu vídeo à noite, né? Porque à noite é mais tranquilo, né, pessoal? Não tem muita perturbação, né? Graças a Deus, pessoal. Mais um dia aqui, vamos continuar o nosso estudo, a nossa expansão da consciência, né? A nossa conexão com esse Deus, né? Com a espiritualidade, ela está ajudando a gente em todas as situações, né, pessoal? Em toda a situação, por mais que a gente não veja, né? Entende? A gente tem que ver, né, pessoal? Abrir os olhos espirituais para ver o agir da espiritualidade. Porque às vezes a gente está tão cego espiritualmente que até os próprios crentes espiritualistas não vê o agir da espiritualidade, porque é tão sutil, né? É tão sutil o agir da espiritualidade que a gente não percebe, mas a espiritualidade está presente, pessoal, né? Os mentores, os anjos, vários auxiliando a gente nessa caminhada aqui, auxiliando a nossa consciência, né? Porque ele sabe que a gente está linkado com a espiritualidade, né? Com a igreja espiritual. Então, eles sabem quem é que está. Então, as mentores espirituais estão ajudando essas pessoas para ver se ela consegue fazer o propósito de vida aqui nessa realidade, né? Entende, pessoal? Por isso que a gente não devemos nos preocupar. Mas, e para perceber isso, a gente tem que tirar a cegueira, né? Despertar para a gente ver a, a manifestação da espiritualidade agindo, né? Eu estava vendo agora um vídeo, né? Nas redes sociais aí, que é um pastor aí, né? Deve ter muitos membros e tal, falando que o desengrejado são os cães gulosos, e são que esses que não vão herdar a salvação. Né, pessoal? Você entende, pessoal? Eles estão pensando que a gente somos desengrejados. Eles que são desengrejados. Porque a gente está conectado com a verdadeira igreja. Não a igreja feita por mão de homem, mas uma igreja feita pela mão desse Deus, né? A gente está conectado. Agora, você vê como a pessoa está tão cega espiritualmente que ele pensa que a igreja é essa igreja que ele está aí física aí que ele vê. Ele está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele. Espiritualmente, né? Isso é uma cegueira espiritual, pessoal. Isso é. Isso é. Como é que se diz? É uma cegueira espiritual. É o meu tema que eu vou falar hoje, pessoal. É o meu tema que eu vou falar hoje, porque esse pastor aí, né? Tá falando coisa que não sabe. Por que que ele não sabe? Porque ele tá cego espiritualmente. Mas ele tá guiando aí muita gente. E muita gente acredita no que ele está falando e vai cair no mesmo barranco, né?
E talvez são essas pessoas o grupo desse pastor que vem até me atacar aqui. Porque não entende o que eu estou fazendo, não entende. Entende, pessoal? Porque ele acha que a verdade só está naquela igreja lá que ele construíram. Não tem verdade em outro lugar. Na cabeça dessas pessoas é isso, né? Mas temos que entender que é um nível de consciência que está aí nessa realidade. Temos que entender, né, pessoal? Então, o que é que a gente vai estudar hoje? Eu já dei uma ideia, né, pessoal? Já deu ideia do que a gente vai estudar hoje, né? Aqui é o, o que é a cegueira espiritual, né? O que é o que é a cegueira espiritual? Por que é importante abrir os nossos olhos? Por que é importante abrir os nossos olhos, pessoal? Entende? Então, vamos estudar sobre isso para que, como é que se diz, não fique nenhuma dúvida na a nossa consciência. A gente não pode ter dúvida, a gente tem que ser tudo às claras, a espiritualidade nos ajudando para que a gente consiga, como é que se diz, caminhar nessa realidade. Porque se você não abre a visão espiritual, você está cego, você pode cair no barranco. Entende? Enquanto, às vezes, algumas coisas a gente está cego, a gente tem que estar no guia. O guia tem que estar nos guiando, nos direcionando, mostrando. Não, é por aqui, é aqui. Entende? Então, a gente tem que ter esse guia. E essas pessoas não têm, né? Por isso que quando vai ler a Bíblia, não entende. É um pandemônio só. É vários grupos aí, pessoal. Já vi. É uma confusão. E às vezes tem até um discutindo com o outro aí na internet. É isso, pessoal, que dá a gente não se conectar com a nossa espiritualidade. É isso que dá. Você viu como eu mostrei ontem no versículo? E aquele ninguém vai ensinar um ao outro, porque quem vai ensinar é o próprio Deus. Está lá em Isaías a profecia. Ele vai ensinar, vai guiar pelo caminho. Quem vai fazer isso tudo é a espiritualidade. Mas você tem que estar conectado. Se você não permite essa conexão, a espiritualidade ela é educada, ela não vai invadir a sua vida. Entende? Ela vai deixar você até você querer esse relacionamento, entende? A mesma coisa é Cristo, né? Aí, vamos lá para o nosso estudo, estudo maravilhoso aqui da espiritualidade. Aí, o que é que ele fala? Ele fala, o que é a cegueira espiritual? O que é isso, pessoal? O que é essa cegueira espiritual? Será que você está enxergando só porque você está enxergando com esses dois olhos? Será que você está enxergando? Aí você é capaz de enxergar ali na Bíblia a mensagem, você é capaz de enxergar o mundo espiritual. Será que é isso, pessoal? Entende? Aí ele fala, o que é a cegueira espiritual? Ele fala, cegueira espiritual é um conceito presente na Bíblia, que se refere à incapacidade de compreender e enxergar a verdade espiritual. É uma condição que afeta a percepção espiritual de uma pessoa, impedindo de reconhecer a presença de Deus e compreender os seus ensinamentos.
Então, pessoal, o que é que ele fala que é essa cegueira espiritual? É um conceito, né, que está presente na Bíblia, né, ali como metáfora, né, que se refere à incapacidade, então, de compreender, enxergar a verdade espiritual. Entende? Então, quando uma pessoa está com essa cegueira, ela está incapacitada de enxergar a verdade espiritual. Ela não consegue ver, pessoal. Eu posso estar aqui pregando aqui, tem outras pessoas que estão conectadas aqui, ela sente a verdade, ela vê, ela sente as coisas que eu estou falando, mas outras pessoas que estão cegas, têm essa cegueira espiritual, ela não consegue, pessoal, né? Precisa despertar. Precisa despertar, abrir os olhos espiritual para conseguir ver essas coisas. Ele diz assim, ele diz a cegueira espiritual é a condição que afeta a percepção espiritual. Então, afeta a sua consciência. Sua consciência não consegue perceber a espiritualidade agindo na sua vida. Então, afeta a percepção espiritual sua. É o quê? Os seus olhos espirituais não conseguem ver de uma pessoa, impedindo de conhecer a presença de Deus. Então, que Deus está presente em você, você não consegue perceber. Muitas pessoas não conseguem perceber que Deus está com ela, pessoal. Por isso que fala até que Deus não existe. Entende? Porque ela não consegue sentir. Por isso que meu trabalho aqui é fazer você sentir, perceber sua consciência, perceber essa presença de Deus aí. E compreender os seus ensinamentos. Então, ele não consegue compreender o ensinamento que está ali de Deus na Bíblia. Ele não consegue, né? Ele aí vai ser guiado por outro que diz que sabe e não sabe. E aí ele vai aprender errado e vai seguir o caminho dele errado. Você entende agora por que as coisas estão assim? Você entende, pessoal? Por causa dessa cegueira. Agora, quem que cegou? Por que ainda as pessoas continuam na cegueira? É o que a gente vai ver aqui. Ele fala, a cegueira espiritual consiste na cegueira da mente. Então, incapacita a mente ou a incapacidade de ver as coisas na dimensão espiritual. Então você não consegue ver porque o seu terceiro olho, né? Você sabe o que é terceiro olho, né, pessoal? Eu tenho um vídeo aqui gravado aqui no YouTube aí, não sei se o YouTube tirou, né? Se não tirou, tá aí, que é sobre o que é o terceiro olho. Então, ele fala, é uma cegueira da mente, uma capacidade de ver as coisas na dimensão espiritual. Você não consegue. Você só pensa que é aqui, você está preso aqui, né? Ou seja, enxergar o mundo sem ilusão. Então, você não consegue enxergar o mundo sem a ilusão que foi colocado aqui para você. Você só consegue ver essa ilusão mesmo. Entende? Então, quem tem essa cegueira só vai enxergar esse mundo de ilusão. Ah, não existe nada disso, não, rapaz. Isso aí é conversa desse Samuel, não, isso é que nada, o negócio é aqui, ó. Eu tenho dinheiro, o negócio é aqui. Você cai na ilusão, né? Mas, como é que se diz? Se você desperta, você vai ver o mundo sem essa ilusão. Você vai ver que é tão diferente do que a propaganda. É igual a propaganda, pessoal. Apresenta para você uma coisa, mas quando você vai ver realmente o produto, é outra coisa. É a mesma coisa, pessoal. Quem fizer os príncipes das terras fizeram a propaganda bem feita aí. Então, que é lançada
na sua consciência através do seu subconsciente. Por que subconsciente? Porque você está dormindo. Então, para falar com quem está dormindo, você tem que lançar uma mensagem aonde ele está, na profundidade da inconsciência dele. Então, as pessoas estão assim, na profundidade deve estar tudo inconsciente. Não estão despertos. Então, aí só está vendo esse mundo de ilusão. É preciso despertar para ver o mundo real. Quando você vê o mundo real, é um choque, pessoal. Por isso que o despertar, às vezes, para algumas pessoas, não é boa, pessoal. Se não tiver, ela pode estar em choque, ela pode estar em confusão, porque ela não quer ver, ela quer ver o mundo de ilusão, ela quer ver o mundo de fantasia. Ela não quer ver a real. A real até prejudica ela. Entende, pessoal? Aí ele fala, máscara social. Então, é a máscara que a sociedade deu a gente para que a gente viva aquilo. A autoimagem criada para ser aceito e escravizado por um sistema dominado pela religião como simplesmente o mundo. Então, pessoal, é o que acontece. As pessoas estão, enquanto ela ficar dormindo espiritualmente, ela vai ser escravizada, né, por sistema dominado pela religião, que é a maioria, né, e pelo sistema do mundo também. Vai dominar ela. Você entende por que agora o meu trabalho aqui, a espiritualidade, é importante para despertar essas consciências, pessoal? Entende? E você pode ser contribuinte desse trabalho de despertar espiritual. Porque tem gente falando de despertar espiritual, mas está levando a pessoa também para o engano, pessoal. Eu estou vendo aí. Por quê? Porque está ainda na cegueira da ilusão das coisas aqui dessa realidade. Está apegado. Você não vê os pastores falando só de dinheiro, chamando você só dinheiro. Os espiritualistas também entraram na mesma coisa, só levando. E o que é que vocês interessa de imediato para você? É dinheiro, né, pessoal? Quem é que não quer de imediato aqui? Então, por isso que eles estão pegando. Então, estão chamando a atenção da sua consciência para essas coisas imediatas. O que interessa é isso, o que interessa é isso. O resto. E tem gente fazendo coisa para conseguir esse dinheiro, pessoal. Coisas até muito graves, erradas, enganando as pessoas, sabe? Mentindo para pessoas, falando coisas, sabe, pessoal? Que pode até levar uma pessoa à morte, a entrar para conseguir o dinheiro. Então, um espiritualista, um pastor, um líder de um grupo religioso está incentivando isso, está levando você a uma cegueira espiritual. Ele está cego pelo dinheiro, né? Porque quer manter uma vida que ele acha que é de Deus se ele tiver essa vida. Então, é uma cegueira espiritual. Então, vai levar. E pior de tudo, que essas pessoas incentivam outras pessoas a entrar nessa cegueira. E essas pessoas não se satisfazem, pessoal. Eu tenho pessoas aqui assim, né? E que antes de ver meu vídeo, ela estava pensando em desistir, pessoal. Estava pensando em desistir, porque ela via para um lado, só tinha gente com esse mesmo assunto, com essa mesma coisa. E ela é uma pessoa certa, estava querendo buscar a verdade, mas não encontrando, até que ela viu o meu canal. Ela disse que, nossa, ela chorou, ela sentia cada palavra que eu falava, parecendo que estava falando com ela, pessoal. Entende?
Então, é isso que vai acontecer com muitas pessoas. Vai nessa ilusão até não poder mais. Entende? Eu estava vendo até um grupo aí que é espirituais também, né? Que também fala de ET e tal, fala de coisa que para você, sei lá, você tem que ser associado, você tem que pagar lá para você aprender lá coisa de espiritualidade, né, pessoal? Contato, diz que até contato com ET e tudo, você tem que ser associado lá, né? Então, pessoal, e o cidadão que estava falando, né? Ele até querendo me chamar para esse grupo, ele falando, nossa, pessoal, o trabalho dele só é convencer as pessoas de que ele tem que entrar no grupo. É isso espiritualidade, pessoal? Você convencer de a pessoa a entrar no grupo lá? Entende, pessoal? Eu não considero isso como um trabalho espiritual. Eu não tenho que convencer ninguém aqui. É o trabalho da espiritualidade. Vai convencer você para que você se conecte com a espiritualidade. Que você entre na igreja verdadeira, a igreja espiritual de Cristo. Que Cristo é o cabeça, é o fundamento com os apóstolos. Entende? Você tem que entrar nessa, como é que se diz? Nessa igreja espiritual. Entende? Não é? Então, o trabalho do cara só é convencer a pessoa a entrar naquele grupo. Então, é a mesma coisa do que os pastores fazem. Fica tentando convencer as pessoas para ele entrar na igreja lá dentro. Isso é um trabalho espiritual, pessoal? Você entende o. É. Ó, se vocês. O engano vai permanecer aí. Eu estou aqui colocando minha cara a tapa, né? Entrando em conexão com minha espiritualidade. Se você quer ajudar essa obra, né? Que vai levar não esses enganos para entrar em grupo, você pode ajudar. Agora tem pessoas lá que vai entrar no grupo do cara, vai dar o dinheiro para participar do grupo, pessoal. Você vê o engano, né? Aí o que é que ele fala mais? A visão é normalmente usada na linguagem, também como na Bíblia, como uma metáfora para a mente ou entendimento. Então, ele está explicando que essa cegueira é normalmente usado na linguagem, na Bíblia, como uma metáfora, né, para dizer que sua mente, seu entendimento está fechado, não está enxergando aquilo que está sendo explicado, né? Explicamos algo a uma pessoa e depois exclamamos: está vendo? Como é isto que queremos dizer? Entende? Então, a pessoa explica as coisas, aí pergunta: você viu? Você entendeu? Você viu a cena quando leu aqui uma passagem? Então, pessoal, isso aconteceu com alguns irmãos aqui que disse: nossa, eu já li esse versículo, mas eu nunca tinha visto por esse ano. Até você ver uma explicação de uma pessoa conectada com a espiritualidade. Entende, pessoal? Até você ver. Por quê? Porque ele estava cego, não estava enxergando. E foi pessoa de grupo aqui, religioso, que estava assim. Nossa, por que eu nunca vi isso? Porque precisa alguém abrir a sua visão. Entende? Aí ele fala: a cegueira espiritual é muito pior em natureza e extensão do que a física. Física, além disso, a cegueira espiritual é muito mais predominante do que a física. Então, pessoal, a nossa visão física aqui é limitada.
Mas a visão espiritual é mais ampla a extensão, né? Só alguns poucos habitantes da Terra, fisicamente cego, enquanto que cada homem em seu estado natural é cego às verdades espirituais. Entende? Porque pode existir um cego de nascença, né? Um cego físico, né? Mas que ele enxerga espiritualmente. Entende? Ele, e a pessoa que tem a visão está enxergando esse mundo, mas ela está cega espiritualmente, não está conseguindo ver as coisas espirituais. Entende, pessoal? Isso tem um efeito do trabalho da espiritualidade. Você vai ver aqui. Aí ele fala, segundo a Bíblia, a cegueira espiritual é uma consequência do pecado e da falta de fé. Então, pessoal, ele diz aqui, o pecado é quando a gente está com a visão do ego. A gente está conectado ao ego, então o ego vai cegar você para essas coisas espirituais. Ele vai fazer com que você busque essas coisas terrenas, busque prazeres daqui. O ego, por isso que a Bíblia fala sobre o ego como o prazer das carnes. Se a gente está na carne, a gente vai pender para a carne. É por isso que a Bíblia fala sobre isso. Mas está falando ali do nosso ego, que a nossa consciência está pendendo para essas coisas. Por quê? A gente está cego, não está vendo o mundo espiritual. Por isso que quando uma pessoa abre a visão espiritual, alguém vai falar para ela que não existe, que ela dá risada dele. Eu digo essa pessoa, por quê? Ela não tem experiência, ela está cega ainda, ela está dormindo espiritual. Entende? Então ele diz que é a consequência do pecado de a gente estar, nossa consciência atrelada ao ego e da falta de fé. Então, a falta da confiança nesse Deus, nesse mundo espiritual. Entende? Aí ele fala, ela pode ser causada pela ignorância. Então, pessoal, por isso que a gente está expandindo a nossa consciência aqui, para que essa ignorância não fique na gente, ela tem que sair. Então, ela só vai sair com o quê? Com a luz, né? Com o conhecimento. A ignorância vai embora. Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai abrir esse entendimento à mente, que é os nossos olhos espirituais. Entende, pessoal? Deu para entender agora? Aí ele fala, pelo orgulho. Então, se você está na ignorância, você tem orgulho pela idolatria ou pela influência maligna. Então, isso é coisa tudo ligada ao ego. Então, se você fica ligado ao ego, você tem uma vibração baixa, a qual vai ter influência maligna, vai cegar mais você ainda. Você vai entrar na idolatria, vai ter orgulho, vai estar na ignorância. Então, isso é tudo influência do ego. Por isso que ele diz, a consequência do pecado e da falta de fé vai levar você a essa cegueira. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com que energia a gente está se relacionando aqui. Tudo aqui é energia, pessoal. Você já viu, né? Tem um vídeo gravado aqui falando que tudo aqui é energia. Então, a gente aqui está manipulando a energia. Sabia disso? Nosso pensamento, nossa emoção, nosso comportamento. Quando a gente faz isso, a gente está manipulando. Então, pessoal, se você tende a buscar energia mais baixa, mais densa, o que é que vai acontecer? Você acha que vai ter uma visão espiritual?
sutil, elevada, que você percebe? Você acha? Você entende, pessoal? É isso o trabalho da espiritualidade. Agora, alguns outros não entendem. Ah, sou livre para querer fazer. Você pode fazer, mas você vai ter consequência. Que é o quê? A causa e efeito que vai acontecer. Você pode fazer. Ah, eu vou encher minha cara agora, vou fumar toda, eu vou pegar toda a mulher. Você pode fazer. A espiritualidade não vai lhe impedir. Mas você está pronto para a consequência? A pergunta é essa, pessoal. Entende? Porque o que você semear, isso também você vai colher. Por isso que ele diz que o mundo aqui é como uma semeadura. A gente está semeando. O que é que você quer semear? Então, se você é uma pessoa espiritual, você acha que você vai querer semear o quê? Entende, pessoal? Temos que acordar para isso. Aí ele fala, aqueles que estão espiritualmente cegos são incapazes de discernir a verdade e vivem em treva espiritual. Então, pessoal, não tem como. Se você, aqueles que estão espiritualmente cegos, são incapazes de discernir a verdade. Então, ele não vai conseguir discernir a verdade. Por quê? É colocado um véu, pessoal. É a espiritualidade mesmo, né? Que faz isso para que você só vai ter essa honra de conhecer as coisas espirituais profundas se você sair dessa ignorância, dessas trevas, né? Porque ignorância é treva, então você tem que ir para a luz. E quem é a luz, pessoal? Qual é a luz que veio ao mundo? Você entende, pessoal? Se a gente vai unindo as peças, você vai cair a ficha das coisas. Entende? Então é isso. Aí ele fala, a escuridão é um símbolo bíblico. Então, aí, ó, tá vendo? Ele tá dando aqui mastigadinho, né? Tá dando. Ele diz, a escuridão é um símbolo bíblico para a ignorância. E o homem, a sua condição natural, é ignorante das coisas espirituais. Então, ele está dando tudo mastigadinho, tá vendo? Por quê? Ele fala que a escuridão é para representar a ignorância do homem, né? A luz ali que Cristo veio trazer foi o conhecimento espiritual de Deus, que vai tirar essa escuridão da nossa o quê? Da nossa consciência. Entende, pessoal? Porque as pessoas podem achar, e quando falar escuridão ali, tá pensando que tá falando de escuridão, de escuro mesmo, né? É ignorância também espiritual, né? Se fazer isso. Mas ele tá falando aqui. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: o homem espiritual cego não tem consciência da cegueira. Então, quando o homem espiritualmente está cego, pessoal, ele não tem consciência. Então, a consciência dele não percebe a cegueira que ele está. Ele acha que está tudo certo, está normal. Nada, que é isso. Você não vê na hora que a gente fala? Ele acha que está tudo certo, está tudo normal. Porque ele não percebe, a consciência dele está cega, está fechada. Ele não percebe a cegueira. Nossa, pessoal, é muito ruim. Então, ele fala, ele acha que seu pensamento a respeito do pecado e da salvação são certos. Então, ele acha, não, é o que agora o pastor estava falando aí. Ele acha que aquela visão que eles vão ser salvos é se estar na igreja lá física que ele fez. Ele não sabe que é uma igreja espiritual. Você tem que estar conectado, levar as pessoas a se conectar a essa igreja espiritual. É quase todos os grupos, o grupo aí religioso e espiritualista, estão com esse tipo de pensamento. Então, isso é uma cegueira espiritual. Porque você tem que levar aqui para a pessoa é um entendimento para que ela desperte. E quando ela desperta,
ela vai se conectar com o Deus interior, o qual é o Cristo, ela vai se conectar à igreja verdadeira. Porque você pode estar agora em uma igreja física aí, ou em um local aí que fizeram dizendo que é lá que tem a espiritualidade, lá que tem Deus, lá, entende? Mas verdadeiramente você não está conectado com a verdadeira igreja. Sabia disso? Tem muitos aí. Pela fala e pelo comportamento das pessoas, eu percebo isso, pessoal. Por isso que eu não me afiliei, não vou me afiliar a nenhum grupo religioso. Entende? Que está querendo ali tirar dinheiro, se manter. Tem interesse aí, né? Humanos aí, interesse humano de fazer isso. Não de querer ver bem a pessoa. Entende? Mas é isso, pessoal. É o que tem nessa realidade. Entende? Aí ele fala, o homem fisicamente cego sente-se feliz e tem um guia, alguém que leva de um lado para o outro. Então, ele é uma marionete, né? Ele fica procurando esses guias para levar ele de um lado para o outro. Aí quando aquele guia não está mais agradando, ele vai para outro. É assim, pessoal. Entende? Mas o cego espiritual zomba de um guia, porque a maior causa da cegueira espiritual é a nossa insuficiência, nossa ignorância, o pensamento fundamental e racional, que leva ao que denomina de dureza do coração. Então, é isso que a Bíblia fala, é por isso que eu falo aqui, pessoal. Se a espiritualidade está tocando no seu coração, está aí mexendo, não endureça, pessoal. Se você endurecer, você vai cair nessa ignorância aqui. Entende? Você vai cair nessa cegueira, né? O pensamento racional. Você tem que sair dessa racionalidade, né? Assim, aí ele fala, assim, para ser um homem, um ser humano ter acesso a esta nova realidade, ou seja, sair desta cegueira, é necessário o autotranscendência. Então você tem que transcender isso. E sair de si e abrir o coração e com humildade conhecer o que é óbvio, de que sozinho não será capaz de descobrir o verdadeiro sentido da vida. Então, pessoal, sozinho você não vai. Por isso que Cristo disse assim, eu sou a videira verdadeira, né? E vós sou o ramo. Se o ramo está na videira, você está conectado. Mas se não estiver conectado à videira, sem mim, nada podeis fazer. Você não vai poder descobrir o que você veio fazer aqui se você não se conectar à videira, à espiritualidade. Então, mas você tem que o quê? Transcender, autotranscender e sair de si e abrir o coração com a humildade. Então, eu falei aqui um vídeo, né, que eu tenho gravado aqui sobre a humildade espiritual, né, pessoal? Que é o quê? É a gente estar nessa humildade e reconhecer que a gente precisa dessa conexão com a espiritualidade para descobrir o sentido da nossa vida. Se a gente não se conecta, pessoal, a gente vai ficar aí batendo cabeça nessa ilusão. E aí o que é que acontece? Você fica igual uma barata tonta. Quem? A sua consciência. Oh, meu Deus, aonde é minha casa? Ah, eu quero voltar para casa, eu não aguento mais ficar aqui. Então, já tem pessoas com esse sintoma aí, pessoal, espiritual. Por quê?
ela está querendo buscar o sentido ali da vida dela espiritual. E só pode ser quando você abrir o coração para Cristo, não endureça. É por isso que Cristo diz lá em Apocalipse, né? João traz lá em Apocalipse que Cristo está à porta, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, pessoal, quando você sentir isso, não endureça, porque é a chance de você se conectar à espiritualidade. Você vai perder a chance, pessoal. Entende? E tem muitas pessoas que é de outro grupo, às vezes me ouve aqui, ela sabe que está tocando no coração, mas ela está endurecendo o coração. Por que você está fazendo isso com você, pessoal? Você não está fazendo nada comigo. Eu já estou na minha, já estou aqui na minha vibe, conectado com a minha espiritualidade, trabalhando a minha espiritualidade. Eu estou aqui na minha vibe. Eu estou explanando essas coisas para você, para que você também entre nessa conexão espiritual. Mas você chega, você ouve, você fica ouvindo, mas você fica endurecendo o coração. Fica até rebatendo o que eu estou dizendo. Por que você está fazendo isso com você? Você está fazendo isso com você mesmo. Por causa que eu sou de um grupo, eu não quero aceitar o que ele está falando. O meu pastor fala diferente, o meu líder fala diferente, não é assim. Para que você está fazendo isso, pessoal? Não endureça. Receba a mensagem. Quando você receber, você está recebendo a Cristo entrando na conexão. Eu estou lhe chamando para algum grupo aqui, eu estou abrindo algum... venha para o meu grupo, você está vendo, eu estou lhe vendendo alguma coisa, eu estou lhe pedindo aqui dinheiro, eu estou fazendo como os outros. Eu não estou fazendo isso, mas por que você está endurecendo o coração? Por que você está fazendo isso? Entende? É isso que eu falo aqui, né? Não tenho nenhum grupo, não estou chamando você. Eu quero só que você se conecte com a sua espiritualidade. Porque aí você vai estar verdadeiramente na igreja espiritual. É essa a intenção aqui dos meus vídeos, do meu trabalho. Porque os outros aí, as religiões, não estão fazendo esse trabalho. Estão querendo enganar, tapear vocês, não querem passar conhecimento verdadeiramente, não querem abrir seus olhos, querem que você fique ali naquele banho-maria, né? Tirando ali dinheiro de você, eles têm interesse disso, entende? Então, eu sei disso, por isso que eu abri esse canal, para que falar dessas coisas espirituais, para que você se conecte, pessoal, né? E agora tá chamando a gente, né? A gente agora que fica aqui no canal, você fica me ouvindo, tá chamando a gente de o quê? Colocou a gente em uma categoria agora, os desengrejados. A gente é desengrejado agora, pessoal. A gente agora é o grupo, sabia? A gente é o grupo. A gente era só assim, estudando aleatoriamente, mas agora ele disse, não, espera que temos que dar um nome a esse grupo aí que essas pessoas estão fazendo, que é o desengrejado. Então, a gente agora tem um grupo, a gente somos o grupo do desengrejado. Entende, pessoal? É isso que acontece. Então, não endureça, pessoal. Não endureça, porque atrapalha a você despertar, a você abrir os olhos espirituais, a você entender a Bíblia, a você entender as coisas espirituais. Por isso que eu peço, não endureça. Quando ouvir a mensagem, você pode ser de qualquer grupo. Eu não vou tirar você do grupo lá. Eu só quero que você se conecte com o verdadeiro grupo da igreja espiritual que Cristo veio fundar. Não é essa igreja aí física que você vai. Entende? É isso que eu quero.
pronto. Depois que aí é você e a espiritualidade é que vai tomar as suas decisões. Entende? Entende, pessoal? Aí ele fala, só há uma forma de se encontrar esta resposta, abrir seu coração a Deus. Então, aí, ó, ele está falando, entregar-se de uma maneira transparente, sem máscara, despindo de seu ego. Então, vai ter que despir aí do ego, apenas com a si mesmo. Assim será possível você receber o que denominamos de graça, por meio do qual esta sabedoria será revelada. Então, quando a graça está em uma pessoa, que a graça é Cristo, né, pessoal? Então, a sabedoria espiritual vai ser revelada a você. Às vezes você não tem sabedoria espiritual porque você não entrou ainda, não recebeu essa graça. Você está pensando que está na graça. Os pastores estão lhe chamando, estão dizendo que você está na... Mas vocês não estão. Estão cegos, estão errando. Eles estão ensinando errado. Alguns têm conhecimento, estão escondendo, falando coisas mentiras para vocês. Eu sei disso, porque eu já passei por vários. Entende, pessoal? Não quer ensinar tudo, só vai ensinar aquelas pessoas que ela querem, que às vezes pagam dinheiro para ela. Entende? E aqui no meu canal não, pessoal. Tá aberto aí para todo mundo aprender, para todo mundo se conectar com a espiritualidade. Entende? É isso que eles estão fazendo. Agora, por que você está endurecendo o coração, pessoal? Eu não estou chamando você para nada, só é para você se conectar aí, né? Você pode se ajoelhar aí na sua casa, na meditação ali, entrar numa conexão mesmo, pode chorar, pode, entende? É isso aí, vai fazer com que você se conecte com a sua espiritualidade. Entende, pessoal? Eu não sei porque essas pessoas estão assim. Você vê que a cegueira está fazendo endurecer o coração. E não pode, porque é um pecado grave. A gente já faz coisa do ego, né? Mas quando a gente se conectar, Cristo, ele não vai lembrar mais nada disso. Porque esse Deus quer o relacionamento mesmo. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você sinta a presença dele. Então, ter aquela troca. É isso que a espiritualidade quer. Não é um faz de conta. Entende? Então, tem que despir do ego, né? Tem que mandar embora, tirar a máscara. Vai ter que tirar a máscara. Aquele que está verdadeiramente na espiritualidade, para que essa cegueira caia, vai ter que tirar essa máscara. Você vai ver o mundo aqui como é real, vai doer um pouquinho, vai doer, mas vai passar. Nossa, pessoal, eu lembro de quando a escama caiu, eu vi essas coisas. Não é fácil, pessoal. Dá até raiva, né? Da coisa, mas precisamos enxergar também esse lado. Aí ele fala, a cegueira espiritual funciona como uma barreira que impede a pessoa de ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, pessoal, a cegueira vai impedir, é isso que Deus quer. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. É por isso que a Bíblia lá fala que a gente somos a noiva. E o noivo, né? É esse Deus que vem ter relacionamento com a gente, né? E Cristo é que vai fazer essa ligação com a noiva, né? A noiva com o noivo. Por isso que tem essa metáfora lá, né? Essa parábola lá do noivo, né? Então, por causa disso, porque ele quer ter relacionamento. Então, só pode ter relacionamento íntimo com Deus quem está casado, né? Você vê aqui, a pessoa só pode ter relacionamento íntimo se a noiva chegar assim, eu aceito, aí aceito o cara, eu aceito. Aí o cara
tem, como é que se diz? Autoridade de ter relacionamento sobre o seu corpo. A mesma coisa é Deus, pessoal. A espiritualidade. Você tem que dizer sim. Na hora do casamento espiritual, você tem que dizer sim, entende? Para você se casar com esse noivo e ele vai ter um relacionamento íntimo com você. É isso que esse Deus quer. Entende? E o que vai atrapalhar isso de você? É a cegueira espiritual. Cria uma barreira que vai impedir você ter esse relacionamento com o seu Deus interior. Entende? Aí ele fala, ela obscurece, então a cegueira obscura, né? Deixa tudo escuro. E obscurece a visão espiritual, impede o entendimento da verdade divina. Então, impede de você perceber as coisas da divina. Aqueles que estão espiritualmente cegos pode ser enganado por falsa doutrina e viver uma vida distante de Deus. É o que acontece, pessoal. A maioria do que estão aí em grupo religioso estão cegos, estão na falsa doutrina e vivendo uma vida distante de Deus. E ela está pensando que está tendo um relacionamento e não está tendo. Está sendo enganada. Falsa doutrina, está vivendo distante de Deus. Entende? Foi o que Deus até falou para Isaías. Fala para esse povo aí que eu não habito nesse templo aí. Eu habito no lugares altos e sublime, mas também habito com aquele que é contrito de coração e humilde de espírito. Então, é isso que Deus quer, que você seja contrito de coração e humilde de espírito. Aí ele vai ter um relacionamento. Senão ele não vai habitar no templo. Foi a resposta que ele falou para Isaías. Fala aí, Isaías, para esse povo é que eu não habito lá no templo dele. Eu não estou recebendo nenhuma das oferendas dele, não estou nada. Eles estão fazendo isso aí pelo ego dele. Cegueira espiritual, pessoal. É isso que acontece. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, para superar a cegueira espiritual é necessário buscar a Deus com sinceridade e humildade. Então, foi 2 tópicos que eu falei aqui. Você, para buscar a Deus, você precisa ter sinceridade, você tem que ser sincero e ter humildade. Porque esse Deus, ele habita com contrito e humilde de espírito. Entende? Senão você não encontra esse Deus. Aí ele fala, a Bíblia nos ensina que a fé em Jesus Cristo é o caminho para a iluminação espiritual. É importante estudar a palavra de Deus, orar, buscar orientação do Espírito Santo e estar aberto para transformação interior. Então, você tem que buscar essa conexão, pessoal, com o Espírito, se conectar, né? Aí você tem que estudar a palavra, tem que orar, mas tudo isso com sinceridade e humildade, pessoal, né? Nunca deixe, agora eu sei, a espiritualidade fala comigo, eu sou o bambambam. Nossa, aí você já caiu na cegueira, já desviou, entende? Não pode ser assim, pessoal, não pode. É com humildade, é o que a gente está fazendo aqui, com humildade, estudando, sabe? Aí depois a gente vai orar, vai fazer nossa meditação, cada um do seu jeito aí, fazendo com humildade, com a sua sinceridade. E isso, a espiritualidade vai se conectar, vai trabalhar em você. Entende, pessoal? É isso, pessoal. Né? Se eu me achar o bambambam, que agora quero ver quem é que sabe aí, ó. Eles estão pegando meus tópicos. Cadê?
Eu já era. Então eu caí na cegueira e vou fazer vocês entrar na cegueira espiritual. Entende, pessoal? Não pode estar assim. Aí ele fala aqui a cegueira espiritual é vista como uma condição que impede o crescimento espiritual e a conexão com o divino. Isso impede. Acredita que através da meditação, do autoconhecimento, da busca interior, superar essa condição e alcançar a iluminação espiritual. Aí ele fala, a cegueira espiritual é um tema abordado na Bíblia, que alerta sobre o perigo de viver em trevas. Através da fé em Jesus Cristo e do desejo sincero de buscar Deus, é possível superar essa condição e experimentar verdadeira iluminação espiritual. Então, a iluminação, a pessoa pensa que vai colocar um farol, né? É esse conhecimento que a gente vai tendo da espiritualidade mais profundo. Então, a gente vai galgando um nível de consciência muito elevado, né? O qual a gente vai tendo um relacionamento mais profundo com Deus. Entende? Aí você experimenta a verdadeira iluminação. É isso, pessoal. A pessoa pensa que será que vai colocar um farol, iluminar? Às vezes ela diz que a iluminação é quando a pessoa está com dinheiro, aqui tem dinheiro. Será que é isso? Você entende o engano? O engano que está por aí. Eu preciso vir falar isso aqui para ver se desperta você desse jeito. Porque está tendo aí de todos os lugares, pessoal. E você não pode evitar isso. E às vezes tem até esses daí que são de grupos aí, que estão também no YouTube aqui, eles assistem meu vídeo. Você sabia disso? Por isso que tem muitos que dizem assim, não assista mais o vídeo de Samuel. Tem alguns que dizem que não quer que vocês assistam. Por quê? Porque eu estou falando isso. E isso é uma verdade que está incomodando eles. E eles têm interesse de manter você lá. Por quê? Porque tem interesse financeiro, tem coisas aí por detrás. Será que essas pessoas estão querendo cuidar que você se conecte com o verdadeiro Deus mesmo? Tenha relacionamento? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre... É claro, porque é um tema da Bíblia, né? Será que a Bíblia fala? Por que é importante abrir os olhos espiritual? Então, por que, pessoal? Porque a gente vai experimentar a verdadeira iluminação. Então, para experimentar a verdadeira iluminação, você tem que abrir os olhos. Por isso que é importante abrir os olhos. Respondi a pergunta, né? Agora vamos lá para a Bíblia. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto. Versículo 4, nos quais Deus, o Deus deste mundo, cegou o entendimento do descrente, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, pessoal, tem um Deus desse século, né? Tá cegando o entendimento das pessoas, tá fazendo as pessoas ficarem descrentes, né? Das coisas espirituais. Então, tá fazendo ele. Então, o evangelho está encoberto para aqueles que estão se perdendo, né? Quem está está encoberto. Então, o evangelho está encoberto, pessoal. Por quê? Porque tem um Deus aí desse mundo, quando a pessoa fica no ego aqui, né, tá cegando o entendimento dela, do descrente. Então,
Por isso que você tem que crer, pessoal, para sair dessa condição de consciência. Então, o que é que esse Deus está cegando? Ele está cegando a sua consciência, para que você não veja o quê? Para que não resplandeça a luz, então, do evangelho da glória de Cristo. Então, para que você não veja ali a luz, não tem entendimento ali da palavra, você não consiga perceber o qual é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus, você não consiga perceber isso. É isso que esse Deus deste mundo, né, está fazendo. Você sabe quem é esse Deus desse mundo, né, pessoal? Ou é preciso dizer o nome dele? Você sabe quem é esse Deus, né? É o que está dominando aí tudo. É o que está mantendo algumas pessoas inconscientes, né? Dormindo espiritualmente pelas coisas que eles estão fazendo aqui. Entende? Então, existe um Deus desse mundo que está dominando. Mas você que desperta tem que sair dessa vibração, entrar em outra para você resplandecer a luz, né? Você sabe que a luz é o conhecimento, então, o conhecimento do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entende, pessoal? Entende agora? E é isso que eu quero passar aqui. Você acha que não está incomodando? É por isso que incomoda. Por isso que não assista. Não assista lá. Ele não quer. Entende? Aí é o quê? Aí encontro perturbação aqui também da minha família, né? É isso, pessoal. Conto dificuldade. Às vezes até vocês que estão aqui assiduamente, enquanto você fica endurecendo o coração. Que está fazendo isso? Você vai deixar o ego fazer isso? O Deus desse mundo cegar você? Depende de você, pessoal. Eu estou aqui me disponibilizando pela espiritualidade, né? Para fazer com que você se conecte, né? Sinta, começa a sentir o que não estava sentindo, né? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 17 e 18. Assim eu lhe digo, e nosso Senhor insisto que não viva mais como gentio, que vive na futilidade do seu pensamento. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então, pessoal, olha a causa porque as pessoas estão ainda não enxergando as coisas espirituais. Olha a causa que corre. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, ele disse, não viva na futilidade como um gentio do seu pensamento. Eles estão obscurecidos, estão nas trevas, estão sem entendimento nenhum. No entendimento, aí ó, está sem entendimento nenhum e separado da vida. Então, quando você está assim, pessoal, sem entendimento, você está separado da vida dele. Por isso que a gente aqui trabalha a nossa expansão da consciência. A gente vai buscando conhecimento. O que é isso? Você não vê que eu estou estudando o que é isso? O que é aquilo? A gente está estudando para que expanda a nossa consciência. E isso é provado aqui, pessoal. Aqueles que já estão há muito tempo aqui me assistindo, eles já experimentaram que eles já entraram em conexão com esse Deus dele. Ele já está percebendo a espiritualidade trabalhar na vida dele. Por quê? Porque quando ele estava no grupo religioso, ele não estava percebendo. Estava até querendo desistir, né? Desistir da espiritualidade, né? Negócio de... até vai entrar como Deus, tem que dizer que não tem Deus e tudo.
Entende? É isso que pode acontecer. Então, separado da vida de Deus, então, você está separado do relacionamento com a vida com Deus. Por causa da ignorância. Então, por causa da ignorância. Então, para que você volte a ter um relacionamento, você tem que tirar essa ignorância. Então, tira a ignorância com o quê? Com conhecimento espiritual. Você, então, vai começar a ter um relacionamento com esse Deus. Aí, por causa da ignorância que estão. Então, eles estão na ignorância, eles não têm relacionamento. Devido ao endurecimento do seu coração. Então, pessoal, não é só por causa ele estar nessa situação, mas porque a luz vem, né? O entendimento vem e eles rejeitam. Cristo bate a porta dele, ele rejeita. Ele não quer, porque ele está querendo ficar no ego, está querendo fazer as coisas do ego, está querendo ficar ali. E aí o quê? O Deus desse mundo vai cegando o entendimento dele para que ele não veja. Fica aí, rapaz, é a conversa desse cara, esse cara falando essas coisas de espiritualidade, é um doido. Aí você começa a colocar esse tipo de pensamento no seu entendimento. Você vai dar. É louco esse cara tá falando aí, rapaz. Você vai dar crédito para esse cara tá falando. Então, quando você endurece, porque a espiritualidade vai lá e bate, ela vai educada, ela vai bater para entrar, para ter um relacionamento. Cristo, né? Mas o que é que vocês fazem? Endurece os corações. Aí a cegueira toma, pessoal. Aí não tem jeito, entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Mateus 13, versículo 13. Nossa, 13. Até o 15. Vamos ler aqui, pessoal. Ele diz: é por isso que uso a parábola. Eles olham, mas não vê. Escuta, mas não ouve, nem entende. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que os seus olhos não vê e seus ouvidos não ouvem, e o coração não entende, e não se volte para mim, e nem permita que eu cure. Nossa, olha o que Cristo está falando, Jesus. Ele está dizendo, é por isso que eu uso parábola. Porque aquele que está conectado, eles vão entender o que eu estou falando. Entende? Então, tem código na Bíblia? Tem, pessoal. Por isso que aqueles que diz que é experts na Bíblia, quer interpretar aí, você vê a confusão que está causando. Por quê? Porque eles querem ficar no ego, né? Querem ficar no ego, aí endurece o coração, a espiritualidade vai até tocar no coração dele, mas ele endurece o coração, não permite a conexão. Então, o que é que acontece? Quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando ouvirem o que eu faço, não compreenderão. Então, não vai compreender, não vai entender, não vai compreender. Pois o coração deste povo está duro. Então, é o coração dele endurecido para a espiritualidade. Ouve com dificuldade e tem ouvido fechado. Qual é o ouvido? Esse ouvido? Não, ouvido espiritual. De modo que seus olhos não veem. Então, os olhos espirituais estão fechados. E seus ouvidos não ouvem. E seu coração não entende e não se volta para mim. Então, por isso que não vai a Cristo. Por isso que ele não abre a porta para Cristo. Nem permite que eu cure. Então, não está permitindo que Cristo cure a sua alma. Faça o trabalho espiritual lá.
o trabalho interior. Você não está permitindo. É isso que acontece, pessoal. É isso que está acontecendo com as pessoas. Principalmente aquelas que já estão em um grupo. Porque elas estão pensando que já estão conectadas à verdade. E não estão, pessoal. Estão sofrendo. Ela vai até... Aí quando o sofrimento não dá mais, ela dá o grito de oi, me ajude. Oi. Aí vai... E aí a gente tem que ajudar, né, pessoal? A gente que é espiritual, né? Entende? Tá aqui os meus ensinamentos para ajudar ela a essa conexão. Verdadeiramente, né? Aí ele fala, 2 Reis 6, versículo 16 e 17. Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com ele. E Eliseu orou e disse, peço que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu e o monte estava cheio de carro, cavalo e carro de fogo ao redor de Eliseu. Então, é aquela passagem que Eliseu pede ao Senhor para abrir os olhos espiritual do moço que estava com ele. Porque o moço estava se cagando, estava se tremendo de medo, né? Porque eu digo, vou morrer agora, entende? Mas é assim que tem muitas pessoas assim, pessoal. Tem medo das coisas da batalha. Tá na batalha, mas tem medo, né? Entende? Tem que abrir os olhos para dar coragem a ele. Saber que quem está com a gente é maior do que quem está com eles, né? Aí o que é que ele fala mais? Isaías 59, versículo 9 e 10. Vamos ler aqui. Ele fala, não há retidão em nosso meio, não sabemos viver do modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Nossa! Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cego, andando tateando como que não tem olhos. Mesmo no mais claro dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos somos como os mortos. Então, pessoal, isso é uma característica de uma pessoa que está cega espiritualmente, né? Isaías está falando. Então, aquele povo estava andando assim, pessoal. Estavam mortos, cegos, na escuridão, tropeçando. E agora, pessoal, você acha que a maioria das pessoas, principalmente os religiosos, não estão cegos? Mas você sabe por quê, né? Por causa da dureza do coração. Aquele povo, Deus estava tocando naquele povo, falando, mas ele estava endurecendo. E Deus falando com Isaías, fala para esse povo não ter o cerviz duro, o coração duro, que eu quero ter um relacionamento com ele, verdade? Então Deus estava falando isso para Isaías, manda aí um recado para eles. Então Isaías estava vendo que não encontrava luz, só tinha treva, todo mundo estava palpando a parede na escuridão, estava como cego, né? Mesmo no mais claro dia, então mesmo se o dia esteja claro com o sol, tropeçamos como se fosse noite, tá todo mundo tropeçando. Entre os vivos somos como os mortos, estamos andando como mortos. Aquele que está com a cegueira, pessoal, entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? 1 Coríntios 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita a verdade do Espírito de Deus. Não tem como, pessoal. Vai dizer que é loucura, não, isso aí. Ele natural não vai aceitar. Ele lhe parece loucura. Aí, ó, tá vendo? Ele não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz.
Então, pessoal, para você entender as coisas do Espírito, você tem que ser espiritual, você tem que estar em conexão com esse Espírito. Senão vai ser loucura, pessoal. Tem cada coisa aqui que eu falo aqui que é loucura para muitas pessoas. Não, o barbeiro meu. Não, ninguém sai, isso é loucura, ninguém sai do corpo, se sair morre. Não, é loucura. Você falando isso lá no vídeo, não, irmão, não é assim. Entende? Porque ele não tem experiência e isso é uma loucura, pai. É uma loucura, pessoal. Entende? Então, o homem natural, ele não vai entender isso. Então, tem que ser um homem espiritual conectado para entender as coisas. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui? 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler? Ele fala, mas o seu sentido for endurecido, porque até o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi Cristo abolido. Então, pessoal, era os judeus, né? Ele tem esse véu que foi colocado na consciência dele, né? O coração dele está sendo endurecido porque os israelitas lá, né, que diz que é os verdadeiros israelitas, eles acreditam no Velho Testamento, na Torá, naqueles livros. Não acredita que Cristo veio abolir isso, que veio tirar esse véu. Eles só vão se converter, se conectar com a espiritualidade, quando eles se conectarem com esse Cristo interior. Aí o véu é tirado. Entende? Foi o que o apóstolo Paulo estava falando, né? Mas o seu sentido for endurecido. Então, o coração dele for endurecido. Ele não está entendendo o que é Cristo. E tem muitas pessoas, mesmo não sendo judeus, que também não entendem essas coisas. Só vai cair a cegueira quando... como é que se diz? Ele se conectar com esse Cristo interior. Aí vai cair a cegueira, entende, pessoal? Aí vamos ver aqui. Que mais tem aqui? Tem mais aqui versículo? Tem, deixa eu ver aqui. Aqui ele fala, Mateus 15, 14. Deixai são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, Cristo estava falando para deixar aquele grupo religioso lá, que era dos fariseus. Deixe, eles são condutores cegos, não estão conectados, estão cegos também, né? Aí ele fala, Isaías 35, versículo 5. Então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos do surdo se abrirão. Então, vai abrir que olhos aqui? Os olhos espirituais e a clara audiência, que é os ouvidos para que você ouça a verdade, né? Aí, o que é que ele fala mais? Isaías 42, versículo 7. Para abrir os olhos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere o que jaz em treva. Então, essa prisão aqui, pessoal, é a prisão da nossa consciência, é uma prisão mental, o qual Cristo vai ter que abrir nossos olhos para tirar a gente dessa prisão, né? Que a gente estava em trevas. Por isso que ele disse, a gente jaz em trevas, agora somos seres de luz. Saímos dessa condição, a nossa consciência, né? Entende? É isso que Cristo veio fazer. Aí ele fala, Isaías 42, 16. E guiarei o cego pelo caminho que nunca conheceram,
faloei caminhar pelas veredas que não conheceram, tomarei as trevas em luz, tornarei as trevas em luz perante ele, e as coisas tortas farei direita. Estas coisas farei e nunca o desampararei. Então, olha a profecia que Isaías está falando que Jesus ia fazer. Por isso que Cristo fala lá: todo aquele que o Pai envia a mim, jamais lançarei fora. Então, eu nunca o desampararei. Então, aqueles que ele vai abrir os olhos cegos, vai dar visão para caminhar no caminho. Olá, não me estresse não. Caminho do meio, né? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 18. Entenebrecido, nossa, que palavra, entenebrecido, né? No entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza do coração. Então, pessoal, não podemos endurecer o coração. É uma coisa que a gente não pode fazer, pessoal. Aí ele fala, João 9, versículo 39. E disse Jesus, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não vê, veja, e os que vê, seja cego. Então, pessoal, vai ter uns que vai abrir os olhos e vai ter um que vai ficar cego, né? Principalmente os religiosos. Esses vão cegar o entendimento, porque eles estão endurecendo o coração, entende? Então, Cristo veio para fazer esse juízo aqui no mundo, né? Para que abrir aqueles que não vê, veja, e os que vê, seja cego, para que ele não entenda o que Cristo está falando. É por isso que estão tropeçando aí, né? Aí, Salmo 146, versículo 8. O Senhor abre os olhos ao cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo. Então, é o Senhor que vai fazer isso. A espiritualidade vai fazer esse trabalho. Agora, pessoal, depende de você. Depende se você vai permitir esse relacionamento com esse Senhor para ele fazer esse trabalho espiritual, de abrir a sua visão e de fazer você andar pela luz. Porque às vezes as pessoas não querem. Tá tão cego pelas coisas da ilusão, o Deus desse século está cegando ela, que ela gosta de ficar. Por isso que eu falei para a irmã, ela viu os pessoal no umbral bebendo, né? Bebendo, se divertindo. Eu digo, é assim, irmã. Aqui é umbral também, você acha que não tem pessoas bebendo, só quer ficar nessa? Quer saber de meditar, de vir para a espiritualidade? Eles não querem, porque eles gostam daquele magnetismo, eles gostam da treva. E a gente não pode fazer nada, porque é uma decisão dele se conectar com a luz. Entende? É uma decisão da pessoa. Se a pessoa quer ficar nas trevas, a gente não pode fazer nada. Ele vai ter a recompensa da energia das trevas que ele está escolhendo. Simples assim. Entende? Agora, aquele que estão querendo luz, verdade, estão querendo coisas boas, sabe? Sentir aquela presença mais sutil, ela vai se conectar com o Deus dela, né? Entende, pessoal? Eu vim falar isso aqui porque as pessoas entenderem realmente, né? Por que as pessoas estão assim, dessa forma? Porque estão na cegueira espiritual e o Deus desse século está cegando ela, está colocando mais ilusão ainda na consciência dela, para deixar ela bem ceguinha, para levar ela para a cova. Pessoal, o que a gente pode fazer é o que eu estou fazendo, né? Trazendo a luz, uma conexão com humildade
E agora só depende dela. Ela vai ser tocada, porque já teve muitas pessoas que foram tocadas, mas estão endurecendo o coração. E aí é o problema dela, mas aí não é já problema meu. A minha parte, eu estou fazendo, a espiritualidade, tá vendo? A minha parte, estou vendo. Agora, a espiritualidade está tocando nela e ela não quer aceitar, aí é com ela e a espiritualidade dela. Não é mais comigo. Né? Tô livre. Quando a pessoa também se conecta, eu fico muito feliz também. Graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês pela visualização, né? Pelos likes aí dados, né? Por tudo. Agradecer e até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tá certo? Tchau!